Olá, meus amores, como vocês estão? Eu fiz essa água viva sorvete aqui, ó, para participar da Maratona Handmade esse ano. E eu vou ensinar algumas coisas aqui para vocês sobre ela, alguns detalhes que são importantes e não dá para trazer em detalhes na receita escrita. A receita escrita está gratuita lá no meu Instagram, vou deixar o link para vocês aí na descrição. E já tem aqui no canal também um vídeo ensinando a fazer este bordadinho aqui, com o olhinho fechado, com cílios e tudo mais. Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar os outros detalhes, principalmente essa parte aqui de aplicação dos tentáculos, como colocar as miçangas aqui também, e a fazer esse detalhe do chantilly com a cereja. Então, eu vou falar agora para vocês os materiais. Você vai precisar aqui do fio para fazer a bola de sorvete, digamos assim, esse corpo da água viva. Eu vou mostrar para vocês no tutorial de hoje em verdinho, mas o original foi em rosa. Você vai precisar do fio branco para fazer o chantilly, um pompom vermelho. O que eu vou utilizar aqui é esse de 1 centímetro, mas nós vamos cortar um pouco para diminuir esse tamanho. O fio verde para fazer o cabinho da cereja, linha de costura para fazer a aplicação das miçangas na cor próxima a que você for fazer os tentáculos das miçangas, tá bom? Eu vou utilizar miçangas na cor roxa dessa vez e, como eu não tenho fio roxo, eu vou fazer com esse azul escuro aqui, que acho que vai dar certo. Agulha que passe dentro das suas miçangas que você for utilizar. Agulha de tapeceiro também, que não tá aqui, mas você vai precisar. E enchimento também. Cola de silicone para fazer a parte do chantilly e da cereja. Fio roxo que eu vou utilizar para fazer os tentáculos, mas você pode utilizar fios diversos, tá? Esse aqui tá como ilustrativo, mas eu vou usar outros fios também. O chaveiro, se você for fazer essa aplicação, e também um fio de bordado, né? Se você for bordar esse olhinho aqui. Se você quiser, também pode substituir o bordado pelos olhinhos com trava de segurança, que não tem problema. E, obviamente, você vai precisar da agulha de crochê também, que não tá aqui porque eu já fiz essa parte, mas você vai precisar da agulha para crochetar a sua bolinha de sorvete, o corpo da água viva, e também a correntinha aqui do chantilly. Bom, então para fazer essa parte aqui do sorvete, você pega a receita gratuita, que tá o link na descrição para vocês, tá bom? É uma parte super simples aqui. E também essa base de baixo que a gente vai aplicar os tentáculos. Eu vou mostrar agora justamente essa parte da aplicação dos tentáculos na base. Você precisa já ter essa bolinha de sorvete aqui, o corpo da água viva, depois a base, para aplicarmos os tentáculos e depois fazer esse fechamento aqui embaixo, colocar o enchimento e costurar. Depois a gente faz a aplicação da cereja e do chantilly e também do chaveiro, se você quiser. Algo importante de falar sobre os tentáculos é o seguinte, eu usei fios diferentes aqui, eu usei fio Encanto, fiz esses fios de miçangas e usei o amigurumi soft. Eu achei legal porque ele dá texturas diferentes e os fios com miçangas e o Encanto também, eles têm um peso. Então, isso faz com que os tentáculos tenham um certo movimento. Quando a gente usa só o fio misto ou fio de algodão, eles tendem, primeiro, a se juntar, né? Porque ele cria atrito um fio com o outro e eles aglomeram, digamos assim. E eles são fios bem leves, então não cria tanto movimento. Por isso eu indico que você, primeiro, faça a mistura de fios diferentes. Inclusive nesse soft aqui eu fiz nozinhos nele para ele ficar com outra textura e lembrar essa coisa da água viva. Mas eu indico que você faça também os fios com miçangas para dar esse peso e esse movimento. Vou pegar aqui a linha de costura, não precisa ser tão grande porque o tentáculo não é tão grande assim. Eu vou dobrar no meio e colocar a minha agulha aqui. Vou pegar a primeira miçanga, passar pela minha agulha aqui. Segura ela perto dessa alcinha do final e passa a agulha. Vai segurando essa miçanga até chegar o nozinho nela. Dessa forma, ó, ela fica presa aqui na linha e a gente vai passar todas as outras miçangas aqui formando esse cordão e não vai ter perigo de soltar
nem vai ficar um nozinho aqui no final, ó. Ela fica assim bem bonitinha, um bom acabamento. Então é importante que o fio que você vai fazer o cordão de miçanga seja parecido com a cor da sua miçanga para ela não aparecer tanto aqui, ó. Porque ele fica nessa primeira miçanguinha, aparece o fio. Outra coisa bem importante, se você for fazer de fato esses cordões de miçangas, é o seguinte: você precisa prestar atenção no tamanho deles, porque a gente precisa colocar os fios maiores no centro e eles vão diminuindo nas beiradas, para dar o formato mais de casquinha de sorvete, né? Então, aqui no centro fica mais comprido e depois ele vai encurtando nas bordas. E o fio de miçanga, você não consegue cortar depois. Quando é um fio de algodão ou fio aqui, o encanto, enfim, outros fios, você consegue aparar as pontinhas, né? Encurtar do tamanho que você quiser e tal. E o fio da miçanga, não. Você já precisa ter isso pré-determinado. Então, digamos assim, elas vão determinar os outros fios da sua casquinha, tá bom? Ela vai determinar o tamanho dos outros fios. Os outros podem estar mais compridos, não tem problema, você pode ajustar depois no final, mas os da miçanga você precisa cuidar com isso. Então, fazer um compridão lá para o centro para ditar esse tamanho, o maior comprimento, e os da beirada aqui, eles vão ditar também um menor comprimento. Então, eu fiz aqui um intermediário. Não tem também um certo e errado, depende do tamanho que você quiser a sua casquinha, tá? Eu vou colocar aqui, então, mais ou menos no centro, nem tão lá dentro, nem fora. Vou puxar aqui, ó, ajusto o meu cordão de miçanga e vou dar um nozinho aqui dentro. Assim, eu fixo o meu cordão, deixo ele bem seguro aqui e pronto. Aí eu posso cortar. Deixa um pedaço, não precisa cortar tão rente, porque isso vai ficar no avesso. Mas tá aqui, seguro, o meu primeiro cordãozinho de miçangas. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a aplicação dos outros fios sem ser o cordão de miçanga. Eu peguei vários fios aqui de espessuras, texturas diferentes, na cor roxa pra fazer como se fosse um tom sobre tom aqui, essa mescla de tons, tá? Então você pega aí um fio de mais ou menos 15, 20 centímetros, depende do comprimento que você vai querer que fique aqui os tentáculos. Se você quiser fazer os nozinhos aqui igual eu fiz nessa, é simplesmente dar um nozinho, tá? Muito simples, não tem segredo. Você vai dando alguns nozinhos no seu fio. E aí, o que eu fiz é o seguinte, ele vai ficar com as duas pontas para fora. Então, não dá nó no fio inteiro. Dá aqui alguns nozinhos. Aí, você pode usar agulha de crochê ou agulha de tapeceiro para aplicar. Eu vou usar aqui a de crochê. Coloquei em um ponto aleatório. Puxo esse fio para dentro. Deixo ele mais comprido aqui, para eu ter margem também. Depois, eu vou passar assim, ó, simplesmente passar para um outro ponto da minha base e puxo essa outra ponta aqui, ó. Então, vai ficar esse fio cruzado dentro da base, tá bom? Aí, eu vou dar os outros nozinhos aqui depois. Eu tentei manter um certo padrão na distância dos nozinhos, mas não é nada, assim, necessário. Então, eu deixo aqui, deixo eles mais compridos mesmo, porque eu posso depois cortar no final, aparar essas pontas para o tamanho que eu quiser, dependendo dos outros cordões de miçangas, tá bom? Então, agora eu vou preenchendo aqui. Deixa eu cortar esse aqui também. Deixo um fio para costurar. Pegar outros fios. Atravesso a minha base e vou mesclando esses fios aqui dos tentáculos. Se você for usar fio de algodão, presta atenção para ele não tá muito enroladinho, tá? Sabe quando a gente, tipo esse aqui, ó, usa o fio,
desmancha um trabalho e depois a gente guarda para usar em outro trabalho, às vezes ele fica assim, né? Geralmente fica assim, meio enroladinho. Não seria legal usar esse tipo de fio aqui, tá? Porque senão o tentáculo pode ficar meio esquisito. Prefira usar os fios que estão novos. Essa parte aqui você vai precisar ter um pouco de cuidado, porque os fios ficam soltos, né? Eles ainda não estão fixos, eu só tô passando o fio de um lado para o outro. Então, aqui dentro, eles estão soltos. Então, se você puxar de um lado, vai encurtar do outro, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado nessa montagem aqui. E depois a gente vai passar cola dentro dessa base. Finalizei de aplicar aqui os meus tentáculos. Eu coloquei um pouquinho mais de miçangas nesse aqui do que no original, justamente porque não estou usando nesse o fio encanto, tá bom? Então, queria dar um pouco mais de peso, porque, ó, não sei se vai dar pra ver, mas os fios de algodão misto aqui, eles realmente começam a se enroscar, então eu queria trazer um pouco mais de peso e mesclar mais com as miçangas, tá bom? Mas isso aí vai ficar a seu critério. Agora, eu vou aplicar a cola aqui na parte interna para segurar todos esses tentáculos nos lugares. Nesse momento, você precisa ver se tá tudo certo, tá bom? Se você não quer aplicar mais nenhum tentáculo e tal, porque depois vai ficar difícil de fazer isso. E aí, eu vou passar a cola, por quê? Porque é mais fácil, porque eu não dei nenhum nó nesses fios aqui, né? Eu só dei nó nos fiozinhos das miçangas. Então, eu vou usar a cola para prender tudo no lugar. E, além disso, deixa também essa base mais durinha aqui. É comum que, quando a gente faz água viva, na hora do enchimento, ela estufa essa parte aqui, porque, né, o enchimento faz uma pressão para baixo e não fica retinho. Então, passando a cola nessa base aqui, ela fica mais rígida e não faz aquela ondinha aqui para baixo, né? Ela fica mais reta. Então, vou aplicar qualquer cola de silicone, tá? Cola de artesanato e tal, dá certo. Então, por conta disso, dela dar uma certa rigidez para essa base, eu vou ser bem generosa na cola. Eu não vou colocar só aqui, ó, poderia colocar só nos pontinhos, né? Mas eu vou ser bem generosa, colocar bastante nos fios. Coloco também um pouquinho nos nozinhos das miçangas, apesar de já ter dado nó e tal, eu vou reforçar com a cola. Inclusive, tem uns fiozinhos, às vezes, que fica saindo pra fora, ó. Então, passo a cola. E aí, eu vou grudar esse fiozinho na parte interna. Aqui, nessa hora da cola, a gente precisa prestar atenção também para não colar essas alcinhas aqui, ó. Ó, igual aqui, eu cheguei muito perto. Então, cuidado com isso, porque a gente vai usar essas alcinhas aqui para costurar depois, né? Nessa parte aqui do corpo da água viva. Então, a gente vai passar a nossa agulha aqui por dentro e não pode ter cola ali, porque senão vai ficar complicado depois. Tenta deixar também essa base reta para ela secar nesse formato. Depois eu vou aparar as pontinhas direitinho, mas ó, tem fios bem compridos aqui, porque eu não me preocupei com isso na hora de aplicar. Mas a minha base vão ser os cordões de miçangas. Então, este daqui do meio, ó, é o mais comprido. Eu já posso aparar todos os fios nessa altura. E depois, na hora que secar, eu consigo fazer isso com mais cuidado, mas eu vou aparando, ó, essa daqui que tá mais na beirada, eu vou aparar junto com essa outra aqui, talvez um pouquinho maior. E as que estão mais no centro vão ficando mais compridas. Vou deixar aqui para secar e agora vou fazer as correntinhas do chantilly. O tamanho da correntinha que você fizer e também o tamanho do seu pompom vai variar dependendo do fio de base que você for usar. Se você estiver fazendo um chaveiro, eu usei aqui, por exemplo, o fio amigurumi, tanto para correntinha quanto para base. E vou cortar aqui o pompom de 1 centímetro para ficar menorzinho. Se você estiver fazendo com um fio menor ainda, porque você vai fazer em chaveiro, você pode fazer às vezes menos correntinhas aqui e usar um pomponzinho ainda menor.
Se você fizer para outro intuito, para decoração, por exemplo, e usar um fio maior, obviamente você vai ter que adaptar essas coisas também. Então fiz aqui minhas correntinhas, eu vou agora aparar com muito cuidado esse pomponzinho aqui. Para fazer isso, eu vou pegar uma base aqui, se for de plástico, melhor ainda, mas não achei nada agora. Então vou usar isso aqui como base para cortar o meu pompom em cima e ficar mais fácil de limpar depois, tá? Essa hora de cortar o pompom, gente, muito cuidado mesmo. Vai bem aos pouquinhos, porque é um pompom pequeno. E assim, a gente vai diminuir ele um pouco, mas também não é muita coisa, sabe? E qualquer coisa você consegue aparar depois. O problema é quando a gente corta demais e não tem como voltar atrás, né? Então vai aos pouquinhos, com paciência, pedacinho por pedacinho. Até porque esse pompom aqui, pelo menos o que eu tô usando, ele vai ficando assim meio que marcado aonde você corta, sabe? Então, quanto mais delicado for o seu corte, quanto menorzinho for, menos ele aparece. Então, faz com bastante cuidado mesmo. Se você não tiver pompons aí na sua casa, você pode fazer uma bolinha de crochê também, que fica ótimo, tá? Não tem problema. Ou se você tiver também um pomponzinho menor, né? No meu caso aqui eu não tenho, só tenho esse, então eu achei que ele ia ficar muito grande pro tamanho da minha água-viva ali, ia ficar meio desproporcional. E aí eu decidi aparar o pompom que eu já tinha, né? E cuidado também nessa etapa aqui, para você não ficar cortando. Vai com cuidado, mas assim, saiba a hora de parar, porque às vezes a gente vai cortando e não vê que tá diminuindo demais. Ó, eu acho que o meu aqui tá até ok, porque também tem uma parte desse pompom da cereja que vai ficar coberta pelo chantilly, tá? Ela não vai ficar inteirinha assim. Então, eu acho que aqui tá até bom já. Agora, no final, que eu acho que já tá um tamanho ok, eu vou só ver se não tem alguma coisa assim, alguma pontinha, ó, que ficou muito esquisita, pra tentar minimizar essas quininhas que forma com a tesoura, tá? Só para tentar ajustar o formato, não é nem mais tirar o tamanho. Ó, então é isso aqui. Esse era o pompom original. Diminui bem até o tamanho dele, para vocês verem, ó. Se eu usasse ele assim, eu acho que ia ficar muito grande. Então agora vai ficar uma cerejinha mais proporcional para o meu sorvetinho água-viva. E agora a gente precisa de um fiozinho verde aqui, ó, para fazer o cabinho da cereja. Vou dar um nozinho na ponta. Esse fio aqui, para vocês terem noção, é resto de alguma coisa, tá? É simplesmente bem pequenininho, restinho de alguma coisa, não precisa ser um super fio. Vou pegar minha agulha de tapeceiro aqui e vou introduzir esse fio no meio do meu pompom. Vou puxar e deixo aqui, ó, cabinho com um nozinho na ponta. Vou cortar bem rente. Já posso ajustar aqui. E depois a gente vai introduzir essa cereja por esse cabinho verde lá dentro da nossa água-viva, tá bom? Eu vou aplicar agora o chantilly e a cereja enquanto dá mais uma secada aqui, um tempo de secagem da minha base, tá? Mas se você quiser pode aplicar a base antes também, não tem muito problema. Vou passar a agulha de tapeceiro na pontinha aqui do meu chantilly. Eu vou deixar essa parte do final ainda com essa argola, porque pode ser que essa correntinha ainda tenha ficado muito longa e tal, e se for o caso, eu posso simplesmente desmanchar algumas correntinhas aqui do final e pronto, problema resolvido. É melhor ter um pouquinho a mais do que a menos, tá? Aqui a gente vai colocar, então, essa pontinha no centro do que vai ser o nosso chantilly. Coloquei entre as carreiras 3 e 4, meio que aqui, ó, na diagonal do olhinho do meu lado direito. Vou passar aqui a primeira correntinha pra dentro. Você pode colocar um pinguinho de cola ou dar um nozinho aqui. Acho que eu vou passar a cola em tudo depois, no final. E aqui a gente também vai usar a cola para colar o chantilly. Passa a cola aqui com cuidado por toda essa volta, em volta da correntinha.
E aí, passo o chantilly em cima dessa cola, ó. E continua. Passa a cola em volta. Essa primeira e segunda volta de cola aqui, elas não tem muito problema, que depois vai fio em cima, vai a cereja e tal. Mas cuidado para não melecar muito suas correntinhas. Vou dar mais uma volta. Ó, e ela vai ficar aqui, meio que do lado do nosso anel mágico. Aqui eu vou passar de novo até chegar perto do anel mágico. Pode ser até na correntinha, tá? Não tem problema você colar uma correntinha na outra, ó, por cima. Aí eu vou pressionando a correntinha, ó, na cola, meio que de cima para baixo, pra cola pegar na minha base. Então, eu fiz aqui a base do meu chantilly. Agora, a gente coloca em espera isso aqui e vamos colocar a cereja. Pega a agulha de tapeceiro de novo, introduz aqui no centro e passa lá pra dentro. É normal que neste momento a sua agulha fique melecada de cola. Ó, passei aqui e fica centralizada a minha cereja. Vou colocar o cabinho pra fora. Falei que eu ia jogar a cola, mas eu vou usar esse cabo da cereja para dar um nozinho no fio inicial do chantilly aqui e prender ela no lugar. É importante que se você for dar um nozinho aqui, cuidado para não puxar muito esse fio verde, porque lembra que ele tá aqui, ó. A gente não colou nem nada. Então, se você puxar muito, ele vai encurtar o cabo da cereja, tá bom? E aí sim, eu indico que você cole também para que esse cabo fique fixo, né? Mas eu vou passar a cola depois, porque senão às vezes fica grudando na nossa mão, tá bom? Então, posicionei aqui a minha cerejinha. E agora vou terminar de passar o chantilly. Agora a gente precisa de uma atenção extra, de um cuidado, porque tá com a cereja aqui e se a cola relar, vira uma nhaca, tá? Fica, ó, esse aqui teve um pedacinho que colou nela e é difícil de sair. E agora a gente passa mais uma volta, ó, do chantilly pra cima das correntinhas em volta da cereja, ó, para ela ficar assim com essa voltinha. Então, vamos passar a cola e aí vou dar a última volta do chantilly aqui na base da cereja. E ó, sobraram algumas correntinhas aqui. Esse primeiro aqui, ó, ficou até um pouco mais espalhado embaixo. Esse aqui ficou mais pra cima. Colar uma coisinha na outra. Agora, ó, vou desfazer as correntinhas que sobraram. Mais uma. Vou puxar. E agora, eu introduzo esse fio lá dentro da água viva também, ó. Aqui por trás da cereja. Por causa da cola, é um pouquinho difícil, tá? Mas aí, você esconde o fiozinho lá dentro. E fica com um bom acabamento aqui. E aí, vou colocar a cola aqui também, um pinguinho de cola, pra segurar todo mundo no lugar. Colocar todos os fios ali aglomerados na gota gigantesca de cola que eu coloquei. Pronto, ó. Ficou assim. Agora, já deu um tempo de secar. Não secou completamente, não. Mas dá pra trabalhar. Agora, vamos colocar o enchimento dentro do corpo e costurar a base usando essas correntinhas aqui que ficaram na última carreira do nosso corpício. Como é um chaveiro, ó, vou até colocar uns restinhos de tecido, de fiozinho aqui. Não tem problema. Na verdade, vou reservar, vou começar a costurar primeiro e depois colocar. Você pode fazer um arremate invisível aqui nesse último pontinho, tá? Para diminuir
o degrau dessa base. Eu gosto de encontrar o último ponto com o último ponto. Então, coloco aqui e vou pegar essa alcinha aqui, ó. Beleza? Vou encaixando uma coisa na outra. Passo pro próximo ponto. Ó. Próximo ponto, próxima alcinha do corpo. Bem simples essa costura aqui. O que a gente tem que tomar cuidado para alinhar uma coisa com a outra. A base tem 28 pontos. Se você fizer um pontinho a mais no arremate, vai ficar com 29. E o corpo ficou com 30 pontos. Então, eles não têm exatamente a mesma quantidade de pontos. Vai dar muita diferença? Não. Nesse caso, não, tá? Como é um pontinho só, às vezes vai sobrar um pontinho aqui no final do corpo, e aí você usa o mesmo ponto da base para 2 pontos do corpo, tá bom? Eu vou costurar um tanto aqui, cuidado para não pular nenhum ponto. E aí, quando chegar mais ou menos na metade, aí eu coloco o enchimento. Cuidado também para não puxar muito essa costura, para não deformar os pontos da base aqui, tá? Eles têm que ficar retinhos. Se quiser usar um alfinete para segurar melhor na posição, enfim, fica a seu critério. Ó, chegando aqui, vou colocar o enchimento. Sem muito segredo, é um formato super simples. Só cuidado para não estufar tanto, porque apesar da base ter essa cola, pode acabar estufando ali, né? Coloquei um tanto, vou fechar e depois qualquer coisa, se eu achar que precisa, eu coloco mais um pouquinho. Eu acho que vai precisar. Mas aí eu deixo para colocar mais no final. Ó, aqui nesse finalzinho, talvez sobre um pontinho, eu vou usar o mesmo ponto da base, ó, para 2 pontos do corpo. Para dar uma aproximada nos pontinhos. Vou colocar mais um pouquinho de enchimento. E agora, os últimos pontinhos para fechar. Vou passar até aqui de novo nos primeiros pontos. Ficou um buraquinho. E aí, dou um nó. Se você quiser colocar o chaveiro, nesse aqui não coloquei, você pode colocar no final, mas se você quiser, pode colocar antes também, antes de fechar aqui, para poder colar os fios internos também, para dar maior segurança. Ó, agora, como não secou completamente a cola lá dentro, eu sugiro que você espere secar, mas como não foi o meu caso, eu vou tentar deixar bem retinho aqui para ele secar retinho. E agora eu poderia usar esse aqui também para costurar o chaveiro, mas no meu caso aqui eu vou cortar. Por enquanto vou deixar ele sem, talvez depois eu coloque o chaveiro, mas por enquanto vou tirar umas fotos com ele sem. E agora no final, o que eu vou fazer é aparar esses tentáculos aqui, da forma como eu falei para vocês, seguindo como base os meus tentáculos de miçangas. Então, o que tiver mais aqui, ó, na linha da miçanga, mesma carreira, aí eu corto mais ou menos no mesmo tamanho. Isso aqui é um pouquinho complicado de fazer, tá? Confesso. Se você tiver com o chaveiro e conseguir pendurar a sua água viva, ou tentar passar um fiozinho aqui, enfim, para pendurar ela, assim, é bem melhor, tá? Vai tirando os fios aos poucos também. E pronto, ó. Consegui aparar os tentáculos, deixar mais compridinho no centro e os mais curtinhos para fora. E está pronta a nossa jelly. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se divertido de fazer, usar materiais diferentes, né? Não esquece de me marcar no Instagram se você fizer a sua água viva sorvete, tá bom? Vou deixar o arroba aí. Participem da maratona também, que tá muito maravilhosa, tá sendo muito legal participar. Muitas receitas incríveis que saíram nessa edição para você usar em qualquer lugar.
Então, espero muito que vocês tenham gostado, que façam as suas água-vivas e me marquem lá para eu poder ver o trabalho de vocês. Um beijo e até semana que vem.